Existe uma guerra silenciosa sendo travada nos quartos, nos escritórios e nos bolsos de milhões de pessoas. É uma guerra pela mente, pela alma e pela própria definição de masculinidade e intimidade. E o campo de batalha mudou tão drasticamente que as velhas armas e táticas se tornaram não apenas obsoletas, mas contraproducentes. Estamos falando da pornografia. Por gerações, a abordagem para lidar com essa questão foi construída sobre dois pilares: o tabu e a vergonha. A estratégia era simples: não fale sobre isso e, se falar, use o medo para criar uma barreira de vergonha tão espessa que ninguém ousaria se aproximar. Contavam-se histórias de terror, equiparando o deslize a uma sentença de depravação total, na esperança de que o medo do ostracismo social fosse um escudo suficiente. E, por um tempo, em um mundo analógico, essa tática teve uma eficácia limitada. A vergonha funcionava quando o ato exigia uma transgressão física. Entrar em uma loja de conteúdo adulto, comprar uma revista, esconder um objeto. Havia o risco de ser visto, de ser descoberto. A vergonha era um guarda de fronteira visível. Mas o mundo mudou. O campo de batalha foi digitalizado. A fronteira que antes era uma loja física, agora é uma tela de 5 polegadas que carregamos para todos os lugares, inclusive para a igreja, para o trabalho e para a cama. O inimigo não está mais do lado de fora do portão. Ele vive dentro do castelo. O smartphone, essa maravilha da tecnologia, tornou-se o cavalo de Troia perfeito. E com essa mudança, a arma da vergonha inverteu sua polaridade. O que antes servia para manter os homens afastados, agora serve para mantê-los presos. A vergonha não impede mais o acesso, que é instantâneo e privado. Ela impede o pedido de ajuda. Ela se torna o silenciador que permite que a luta se aprofunde na escuridão, isolando o indivíduo em uma prisão de segredo e autoaversão. O jovem que luta hoje não teme mais ser visto comprando uma revista, ele teme que a mancha em sua alma seja descoberta. E assim, ele se esconde, convencido de que é o único em sua trincheira, sem saber que seus companheiros ao lado estão travando a mesma batalha silenciosa. Essa falha estratégica de continuar usando a vergonha como arma principal criou uma epidemia de homens que sofrem em silêncio, acreditando na mentira de que sua luta é uma falha de caráter única e imperdoável. Eles ouvem discursos que falam do ideal de pureza e, em vez de se sentirem inspirados, sentem-se condenados. A distância entre o homem que eles são e o homem que lhes é dito que deveriam ser parece um abismo intransponível. A mensagem que o esbem, implícita ou explicitamente, é: limpe-se primeiro, e então venha para a luz. Mas como alguém pode se limpar na escuridão? É um paradoxo cruel que apenas aprofunda o ciclo. A verdade é que a pornografia não é um simples problema de falta de força de vontade, é um ataque bioquímico e espiritual. É uma caricatura grotesca da intimidade, um junk food para a alma que dessensibiliza o paladar para o banquete do amor verdadeiro. Ela promete conexão, mas entrega isolamento. Promete poder, mas entrega escravidão. É uma imitação sintética e exagerada de um dos dons mais sagrados de Deus, produzida em massa por uma indústria que não se importa com almas, apenas com cliques. Portanto, a primeira e mais crucial mudança de paradigma é abandonar as armas falhas do passado. É preciso substituir o tabu pela conversa, a vergonha pela vulnerabilidade e o medo pela verdade. Precisamos reconhecer que a questão não é se nossos jovens encontrarão pornografia, mas quando. E a nossa tarefa como pais, líderes e amigos não é construir um muro de ilusão em torno deles, mas equipá-los com um mapa e uma bússola para quando eles se encontrarem em território inimigo. A guerra mudou, e se não atualizarmos nosso arsenal, continuaremos a contar nossas baixas em silêncio, fingindo que a batalha nem sequer está acontecendo. A pornografia é mais do que apenas um vício comportamental. Ela é um ataque direto à essência da masculinidade virtuosa. Ela opera como um espelho quebrado, refletindo uma imagem distorcida e grotesca do que significa ser homem. A masculinidade, em sua forma mais nobre e divina, é definida pelo sacrifício. É o arquiteto que trabalha por décadas, perdendo a força de suas costas para construir um lar seguro para sua família. É o bombeiro que corre para o prédio em chamas enquanto todos os outros fogem. É o pai que abre mão de seus próprios desejos para prover e proteger. É o próprio Cristo, o epítome da masculinidade, que se sacrifica por toda a humanidade.
O fio de ouro que une todos esses exemplos é a disposição de suportar o fardo, de colocar o bem-estar dos outros acima da própria gratificação. A verdadeira energia masculina é geradora, protetora e sacrificial. A pornografia é a inversão exata de tudo isso. É a antítese do sacrifício. É a busca da gratificação pessoal egoísta, não apenas à custa dos outros, mas através da degradação dos outros. Ela ensina o homem a ser um consumidor e não um criador. Ela o treina para ver os outros pessoas criadas à imagem de Deus não como almas a serem amadas e respeitadas, mas como objetos a serem usados para seu próprio prazer momentâneo. Cada clique é um ato de dessacralização. Um exercício de egoísmo que enfraquece a fibra moral e atrofia o músculo do sacrifício. Um homem que se acostuma a tomar o que quer sem esforço e sem responsabilidade no mundo digital terá imensa dificuldade em assumir o fardo do compromisso e do sacrifício no mundo real. Por que enfrentar a complexidade, os desafios e as demandas de um relacionamento real, quando se pode ter uma imitação fácil e sob demanda? A pornografia é o caminho de menor resistência, e esse caminho nunca leva à grandeza. Pense na história de dois irmãos, Miguel e Rafael, que cresceram na mesma casa, mas seguiram caminhos opostos. Miguel, desde cedo, se sentia inadequado. Ele não era o mais popular nem o mais atlético. E encontrou no mundo online um refúgio onde podia obter uma sensação de poder e gratificação sem o risco da rejeição. Ele passou a adolescência e o início da vida adulta em um ciclo de consumo digital, tornando-se cada vez mais passivo e isolado. Rafael, por outro lado, decidiu enfrentar o mundo. Ele arrumou um emprego em uma oficina mecânica, um trabalho sujo e exigente. Ele aprendeu a consertar motores, a lidar com clientes difíceis, a sentir a dor e a satisfação de um dia de trabalho duro. Ele se juntou a um grupo de voluntários que ajudava a reconstruir casas na comunidade. Ele enfrentou suas inseguranças, convidou garotas para sair, foi rejeitado, tentou de novo. Anos depois, Rafael era um homem que sabia construir, consertar e liderar. Ele tinha uma família, uma reputação de confiança e uma força tranquila. Miguel continuava no mesmo lugar, um espectador da vida, preso em um ciclo de gratificação solitária, perguntando-se por que se sentia tão vazio. A história deles não é sobre um ser melhor que o outro, mas sobre a bifurcação fundamental entre o consumo e o sacrifício. A pornografia nos distrai da verdadeira aventura da masculinidade. Ela nos oferece uma medalha de plástico, em vez do ouro olímpico conquistado com suor e esforço. A sensação de realização de um homem não vem da gratificação fácil, mas de enfrentar um desafio e superá-lo. Vem de construir uma prateleira, de consertar um carro, de ensinar um filho a andar de bicicleta, de liderar um projeto, de ser o pilar em que sua família pode se apoiar. Essas são as atividades que constroem o caráter e forjam a alma. A pornografia é um ladrão que rouba o tempo, a energia e a ambição que deveriam ser investidos nessas buscas. Ela nos convence a trocar o banquete do propósito pela migalha do prazer. Estamos no coração da batalha pela masculinidade. Se esta análise sobre a verdadeira natureza do sacrifício e o engano da gratificação está te fazendo enxergar essa luta com novos olhos, então este é o momento de se juntar à nossa comunidade. Clique no botão de inscrição. Não é apenas um número, é um compromisso com a busca por uma masculinidade autêntica e virtuosa. E para que essa reflexão se torne uma ferramenta de mudança, quero te convidar a uma interação honesta. Pense em sua própria vida. Nos comentários, compartilhe uma atividade ou responsabilidade real que te faz sentir genuinamente forte e masculino, no sentido mais nobre da palavra. Pode ser algo grande ou pequeno. Vamos criar um mural de exemplos da verdadeira masculinidade para inspirar uns aos outros a abandonar o espelho quebrado e abraçar o caminho do sacrifício. A pornografia é uma daquelas lutas que prosperam no segredo. A vergonha é o seu ecossistema. No momento em que a batalha é trazida para a luz através da confissão, seja a um bispo, a um terapeuta, a um pau ou a um amigo de confiança, o poder do segredo é quebrado. É como abrir as janelas de um quarto mofado e deixar o sol e o ar fresco entrarem. O ato de falar, de admitir a fraqueza. É um ato de humildade que convida à graça. É o reconhecimento de que você não pode vencer essa guerra sozinho. E essa é a verdade.
Você não foi projetado para vencer essa guerra sozinho. Não é um prêmio para os perfeitos, mas o hospital para os quebrados. E todos nós, em algum grau, estamos quebrados. A redenção, no entanto, exige mais do que apenas confissão, exige uma mudança de estratégia. Significa entender as raízes do problema. Muitas vezes, a pornografia não é o problema principal, mas um sintoma, um mecanismo de enfrentamento para dores mais profundas: solidão, baixa autoestima, ansiedade, estresse. Um jovem que se sente invisível e sem valor no mundo real pode buscar uma sensação de poder e controle no mundo digital. Um homem sobrecarregado com as pressões da vida pode usar a pornografia como uma forma de anestesia emocional. Um terapeuta de confiança, alinhado com valores morais sólidos, pode ser crucial para ajudar a identificar e a curar essas feridas subjacentes. Significa também criar um plano de batalha prático. Ter um parceiro de responsabilidade a quem você pode enviar uma mensagem imediatamente após uma falha. Antes que a vergonha se instale. Instalar filtros e bloqueadores. Deixar o celular fora do quarto à noite. Substituir o tempo ocioso por hobbies produtivos e desafiadores. É uma guerra travada em duas frentes: a espiritual e a prática. O objetivo final não é apenas parar de ver pornografia. Esse é um objetivo negativo e fraco. O objetivo é se tornar o tipo de homem que não precisa mais dela. É preencher a vida com tanto propósito, com relacionamentos tão ricos, com desafios tão empolgantes e com uma conexão tão forte com o divino, que a oferta vazia da pornografia perde completamente o seu apelo. É como oferecer um doce industrializado a um chefe que está no meio de um banquete gourmet. Ele simplesmente não tem interesse. A jornada para sair da escuridão não é sobre focar na escuridão, mas sobre correr em direção à luz. E a luz é o amor sacrificial, a responsabilidade, o serviço, a criação e a comunhão com Deus. Cada passo que você dá nessa direção, por menor que seja, é uma vitória que te fortalece para a próxima batalha. Chegamos ao fim desta conversa honesta sobre uma das maiores batalhas do nosso tempo. Se esta mensagem de esperança, responsabilidade e redenção te deu um novo mapa para a sua própria jornada, eu te convido a se juntar à nossa comunidade. Clique no botão de inscrição. Não é apenas um número, é um compromisso de lutar na luz e não na escuridão. E para selar essa decisão, quero te pedir um ato de coragem e esperança. Nos comentários abaixo, sem entrar em detalhes gráficos, compartilhe uma única coisa que te ajuda a correr em direção à luz. Pode ser uma escritura, uma prática, um hobby, um relacionamento. Vamos transformar a seção de comentários em um arsenal de esperança, uma coleção de armas de luz que podemos usar para vencer esta guerra. Juntos. Obrigado por sua atenção e por escolher o caminho da redenção.